Uma coisa que eu não entendo. Por que que você, adventista do sétimo dia, passou 40 anos lá ensinando, doutrinando, trazendo muitas pessoas para dentro da igreja, através dos estudos bíblicos? Já foi obreiro, já foi oficial de toda a escala, ancião, diretor do trabalho missionário, diretor de escola sabatina, já participou do Clube dos Desbravadores. Inclusive, você ganhou muitas pessoas através do clube, muitos filhos para a igreja, né? Onde tem até hoje pessoas que foram ganhas através do seu desempenho. E agora você não acredita mais naquilo que você tanto pregou com tanta veemência, com tanta convicção. Para te falar a verdade, não houve decepção, não houve constrangimento, não houve problemas externos, sentimentais, por exemplo, para que eu pudesse chegar a essa conclusão de que não deveria mais fazer parte da igreja adventista. E eu estou dizendo, não é só adventista, é qualquer igreja, de denominação nenhuma. Não faz parte de mim mais permanecer ou frequentar ou participar de denominação nenhuma. Não foi decepção, não foi nada. Foi convicção. A mesma convicção que eu tive ao aceitar a mensagem adventista há 40 anos atrás, que eu fiz os estudos bíblicos, tudo direitinho. Ao final, eu cheguei à conclusão de que deveria entrar nas águas batismais com essa mesma convicção. Eu cheguei de que não deveria mais fazer parte da igreja. Eu fui reestudar as doutrinas, fui reestudar cada detalhe daqueles pontos doutrinários que eu havia aprendido e que havia ensinado a tanta gente também. Eu fui reestudar, mas com uma ótica de razão, racional. E eu vi que não tinha nada racional, era apenas emocional. Era um pensamento de outras pessoas que eu havia aprendido e tinha passado para outras pessoas também que estavam seguindo o mesmo caminho. E isso não ia parar nunca, era como uma bola de neve. Estudei os livros de Ellen White, vi que não tem nada a ver de inspiração. Estudei cada detalhe e, infelizmente, eu tive a triste notificação de que eu estava marchando por um caminho totalmente obscuro e que se eu continuasse indo naquele trajeto, eu não ia chegar a lugar nenhum. Daí sim veio as convicções de reestudar. Sofri muito, porque pela lavagem cerebral que eu obtive no estudo, eu agora tinha que limpar, desintoxicar todos aqueles resíduos da doutrina adventista, que é realmente muito confusa e problemática. E se não usa a tradição e a teoria, você cai por terra. Principalmente as 2.300 tardes e manhãs, que são tudo histórias de carochinha, que não tem nada a ver o estudo. Eu fui reestudar e cheguei à conclusão que eu estava marchando em caminho errado. Mas isso já foi com convicção. Tudo bem, eu entendo. Mas por que que antes você acreditava nas doutrinas, nas 2.300 tardes e manhãs? Você acreditava nos escritos da senhora Wright? E de repente você excomunga tudo isso. O que foi que te levou, você com o conhecimento que você tem, como você mesmo disse que estudou quase todos os livros de Ellen White, publicados em português, você via que tinha coerência e de repente você agora vê que não tem mais coerência, que ela é uma falsa profetisa. Você não está sendo envenenado
por algum conceito exterior que não tem nada a ver com Deus, com o cristianismo? Será apenas não é uma revanche? Será que você não quer fundar uma outra organização com esse pensamento? Você que construía e agora está destruindo? De jeito nenhum, não é revanche, não é nada. É convicção mesmo, entendeu? Eu examinei tudo e longe de mim querer fundar uma outra organização, porque eu não acredito em nenhuma outra organização. Eu não acredito, não é só no adventismo, não acredito em nenhum outro sistema. Porque eu acho que o único sistema que funciona é o sistema celestial. Mas esses sistemas fundados por homens, pseudos profetas e profetisas, eu não acredito. Eu tenho convicção do que tenho crido. Não foi de uma hora para outra, não foi ninguém que me envenenou. Não foi, eu não vi outro tutor, outra proposta, não. Eu cheguei à conclusão só. Depois que eu cheguei à conclusão, vi que outras pessoas também estavam com o mesmo objetivo de vasculhar e investigar essa doutrina, mas não foi propriamente influenciado por ninguém. Só Deus mesmo. O Espírito Santo de Deus foi quem me iluminou. E eu tenho certeza disso. É difícil acreditar numa pessoa tão dedicada como você foi. Eu conheço você pessoalmente, eu sei como você é. Eu sei do seu caráter, da sua personalidade. Eu conheço. Eu convivi com você o tempo todo. Vi a sua alegria ao expressar, ao pregar, ao se comunicar na igreja adventista. Você era chamado para vários lugares aqui da região para pregar, aos sábados, domingos, às quartas-feiras. E, de repente, eu vejo você agora totalmente alheio. Não vai mais à igreja, não frequenta mais os cultos. E tem canal no YouTube que você fala da sua aspereza contra a igreja. Por quê que você mudou? Será que teve alguma outra alternativa, a não ser a emocional, como eu falei? Não é um equívoco, não. Eu tenho certeza do que tenho crido e do que creio hoje. Antes eu tinha as minhas dúvidas, eu tinha a minha convicção, mas era uma convicção superficial. Hoje eu tenho uma convicção verdadeira. E não foi, como eu te falei, não foi frustração emocional, sentimental, não. E isso ajudou. Não é que eu não tive essas reações. Isso ajudou e muito. Porque a gente só entende as pessoas, só compreende as coisas quando a gente passa por determinadas frustrações. E eu passei. Não vou dizer que não passei. Só que essa passagem me ajudou, colaborou para que eu pudesse entender aquilo que eu tinha dúvidas. Mas não foi esses problemas que me fizeram entender o contrário da mensagem, não. Foi realmente estudo da palavra. Estudo, reestudar por uma outra ótica. Ainda acho que você tem uma frustração, você teve alguma decepção na vida, você teve algum problema de ordem emocional que enfraqueceu a sua convicção religiosa e você tomou um rumo tão diferente. Não tem lógica do conhecimento que você tem você chegar a uma conclusão dessa, tão rápida. Por que isso? Será que não foi motivado por algum problema de ordem emocional, algum fracasso? Será que isso não te ajudou a renegar uma fé que você tinha tão pura e agora você não
Você que construía essa fé, agora você está desconstruindo. Será que não foi uma revolta muito grande? Será que você não está equivocado? Eu acreditava porque havia me ensinado, eu tinha certeza, convicção daquele ensinamento, e tudo que eu li ali era como verdade. Mas de repente, a gente vai amadurecendo, né? Crescendo no conhecimento, e eu fui investigar e não era nada daquilo que havia me ensinado. Entendeu? Acreditava nas 2.000 talentos de manhã, é claro. Só que ficava alguma coisa. Como é que chegaram a essa conclusão? Por que chegaram? Tinha aquelas respostas farrapadas que na realidade acalmava a minha consciência, mas nunca me convencia. Foi aí que eu voltei a estudar, por mim, sem a interferência de ninguém, tirei minhas conclusões abalizadas na razão. Hoje eu sirvo a Deus de forma espontânea e racional. Hoje eu não sou adventista por convicção. Muitas pessoas se aproximam de mim e ficam com peninha, aquela peninha, porque eu não faço parte, mas ninguém tem pena não. Pelo contrário, eu aqui tenho pena deles se encontrarem nessa escuridão e achar que a mentira é verdade e que a verdade é mentira. Tem que o Espírito Santo de Deus abrir o entendimento para que ele se enxergue racionalmente a verdade. Porque a verdade não é a igreja adventista. A verdade não é igreja nenhuma, nem denominação nenhuma. A verdade se encontra em Jesus. E esse é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, que nós somos esse templo. Então a gente não precisa de tutor, de pastor, de denominação nenhuma. Isso é convicção. Não é teoria não, convicção. Então se você se encontra nesse mesmo dilema, eu aconselho a você estudar. Estudar só, sem interferência de ninguém. E pedir que o Espírito Santo de Deus lhe mostre a verdade assim como me mostrou. Aí sim, você vai ter certeza de que você se libertou de um jugo humano e você, consequentemente, está no jugo divino, que é leve e suave. Que Deus abençoe a você que está me escutando, você que está me vendo. Tire essa conclusão e decida o destino da tua vida, porque igreja nenhuma salva. Esses deuses apresentados nessas igrejas, nenhum são deuses verdadeiros. O verdadeiro Deus, ele não tem denominação, nem cor, nem raça. Ele é um Deus de todos. E eu pertenço a esse Deus. Pense nisso.